E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu voltei aqui para terminar de atualizar vocês sobre as minhas séries. Dessa vez são sobre as séries abandonadas. E desde a última vez que eu comentei sobre essa lista com vocês, que já tem alguns aninhos, algumas séries foram adicionadas aqui nessa lista. Acho que não muitas, porque eu não costumo abandonar muitas séries, começo muitas, termino poucas, mas geralmente só vai ficando ali na lista de em andamento, né? E só as que eu de fato não vou ler de jeito nenhum, que daí vem pra cá. Então, mas assim, nos próximos meses, anos, podem ser que alguns outros títulos voltem pra cá, porque de vez em quando eu reviso ali a minha lista de séries em andamento, e daí eu vejo assim, não vou continuar lendo essa série aqui, sem condições. Mas enfim, vamos começar aqui, porque a lista é grande. E esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes, simplesmente porque tem muitos livros, tá? Aqui nessa lista, infelizmente. Mas enfim. E também gostaria de deixar aqui avisado que nesse vídeo aqui eu não fico me estendendo muito sobre os livros, sobre a história de cada um deles. Algumas dessas histórias eu já mencionei em vídeos muito antigos, nem recomendo que eu vá assistir, porque se a qualidade daqui nem é 100%, há anos atrás era pior ainda, tá? Mas algumas dessas séries já foram mencionadas aqui, e mais pra frente eu posso trazer alguns vídeos em que eu falo um pouquinho melhor de cada uma delas. Mas antes de começar o vídeo, de verdade, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos, que isso também incentiva aqui o canal a crescer e eu continuar produzindo conteúdo. E também eu sempre deixo o link da Amazon aqui na descrição, então qualquer produto que você quiser comprar lá, seja algum livro mencionado nos vídeos, ou algum produto de skincare, de vestimenta, ferramenta que vocês quiserem comprar, podem utilizar o meu link, que eu ganho uma pequena comissão. E claro, o produto não fica mais caro para vocês, tá? Mas enfim, a primeira série que eu tenho para comentar aqui com vocês, que está abandonada, é a série de Prince of Thorns. O título, não traduziram ele quando trouxeram o livro aqui para o Brasil. É uma edição bem bonita, que capa dura, saiu pela Dark Side, enfim. Acho que é uma trilogia. Eu li o primeiro livro, se eu não me engano, lá em 2017 ainda. E assim, eu achei um livro bem pesado, por mais que eu goste, assim, de um gore de vez em quando, de um sanguinho, de uma violência, de não sei o que. Eu achei pesado de uma forma negativa. O nosso protagonista, que ele é uma pessoa detestável, e eu não gosto de estar aqui acompanhando um livro em que eu não gosto de nenhum dos personagens, sabe? Eu tenho que ficar acompanhando eles fazendo absurdos com pessoas inocentes, tá? Então, me causou muita repulsa. Para começo de conversa, a primeira cena do livro, eles estão saqueando ali uma vila e estão matando e estuprando as moças e torturando as famílias e sabe, eu não quero ter que ficar lendo um livro em que o protagonista é assim, sabe? E daí eu não tive paciência de pegar nenhum dos outros livros, então desde o primeiro livro abandonado, já tem mais de 10 anos. A outra série é uma que eu até gosto, porém eu não pretendo dar continuidade, ou pelo menos não me sinto na obrigação de dar continuidade, que é a série do Assassin's Creed. Essa aqui é uma série muito comprida, cada livro a gente acompanha um protagonista diferente, e assim, eu li 2 livros, eu li A Cruzada Secreta, e se não me engano, o nome do outro livro que eu li é A Bandeira Negra. E assim, eu gostei dos 2 livros, mas assim, o ritmo não fluiu tanto pra mim também na época. Mas esse nem é o problema. Acontece que cada livro é um protagonista diferente, as histórias não são necessariamente a continuação uma da outra, e com isso eu não me senti na obrigação de dar continuidade, e por isso daí, tá na minha estante, eu gosto desses livros que eu li, mas está na lista de abandonados simplesmente porque não tenho planos de continuar lendo. Se por um acaso eu pegar um livro aí da série, vai ser só por pegar, sabe? Outra série, dessa vez nacional, que também é abandonada, é Sábado à Noite, da Babi Dewitt. Essa série eu li muitos anos atrás também, foi lá por 2016, 2017, e assim, foi bem no meu iniciozinho ali de vida de leitora, que de fato lia mais, sabe? Eu já lia livros antes, mas numa quantidade muito menor, e foi lá em 2016 que eu comecei a ler mais livros, ler com mais frequência.
E, enfim, esse foi um dos livros que eu li. Na época, muitos youtubers aqui, booktubers, falavam dessa série. Na realidade, vem aqui na minha mente a Pan Gonçalves. E daí, eu peguei pra ler. E eu também não gostei de nenhum dos protagonistas. Achei todos eles adolescentes mimados. E daí eu não quis continuar a série. Tinha aqui na minha estante até o início desse ano. E daí eu tirei naquele book Unhaul, que inclusive eu vou deixar o link aqui pra vocês, se eu me lembrar. E, enfim, já troquei no sebo e não tem mais aqui pra mostrar pra vocês. Uma outra série que eu considero como abandonada é Diário de um Banana. Porém, esse livro aqui eu peguei emprestado, acho que foi da minha irmã, para eu ler anos atrás. E assim também peguei sem intenções de continuar. É uma série também bastante longa. E eu peguei despretensiosamente, só para ler. Eu acho que eu tava sem nenhum livro pra eu ler na época. Eu peguei e li. Foi bacana, foi divertido na época. Eu era bem mais jovem, eu gostei. Porém, não ao ponto de eu seguir fazendo coleção e de eu seguir lendo, entendeu? Essa outra série que também está abandonada é O Diário de uma Garota Nem um Pouco Popular, que está lá no topo da minha estante e que eu não quis pegar pra mostrar pra vocês, então tome a capa. Mas assim, ah, essa série aqui, esse livro, na realidade, foi o primeiro livro que eu li na minha vida, tá? Foi o primeiro livro que a minha mãe comprou pra mim. Eu tinha de 8 para 9 anos, se eu não me engano, e eu reli esse livro umas 3 vezes, até a gente conseguir comprar um outro livro pra mim, e assim. Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse livro, com essa história. Não pretendo me desfazer desse livro nunca, tá? Porque tem essa memória afetiva. E assim, eu não consegui lendo, porque livros não eram tão baratos, não são baratos hoje em dia, e naquela época era menos ainda, tá? Porque eu não trabalhava, então eu dependia da minha mãe poder comprar pra mim, e a minha mãe também não podia ficar comprando muitos livros pra mim, não é? E, enfim, então não dei continuidade nessa série, obviamente que hoje em dia não, não darei, mas assim, o que eu lembro dessa história, eu lembro várias coisas, é que mesmo eu tendo 9, 10 anos, 11 anos, lendo e relendo essa história, eu sempre achei a Nikki uma adolescente insuportável, mimada e ingrata com os pais dela, sabe? Os pais ali trabalhando pra dar tudo ali pra ela e ela se sentindo envergonhada. Tudo bem, a gente entende, sabe? Ser adolescente, às vezes você ser uma das jovens com menos dinheiro da sua escola. Mas assim, eu ficava revoltada com ela e com o jeito que ela tratava a mãe dela, tá? Eu não gosto de personagens que destratam as próprias mães. Gente, essa outra série aqui, eu sempre irei pensar nela com muita dor no meu coração, porque começou muito bem e o livro terminou muito mal, que é A Maldição do Tigre. Essa capa eu acho ela lindíssima, tá? Tem gente que vai achar brega, mas eu acho linda essa capa. Eu li também muitos anos atrás, a maioria dessas séries aí, eu comecei a ler lá para 2015, 2016, tá? 2017, enfim, muitos anos. E esse livro aqui, eu tava adorando ele no início, adorando. Porém, nas últimas 30, 20 páginas, a autora conseguiu cagar tanto com a história que eu passei uma raiva tão grande nessas últimas páginas que eu falei assim: eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com os próximos livros, que a autora vai ficar aí fazendo essas palhaçadas." E daí eu abandonei. Mas tá aqui na minha estante, eu acho a capa muito bonita. E pra mim, me dá uma dó, porque, sabe, o livro todo foi muito bom pra mim na época. Mas o final acabou com ele. Essa série aqui, ela está na seção de abandonados, não porque eu não tenha gostado dela, tá? Eu adorei esse livro, que no caso é Boneco de Neve. Já saiu filme, já saiu adaptação, né? Eu li na época que tava no hype e eu adorei. Esse aqui é um thriller, tá? E eu adorei, adorei a escrita do autor. Enfim, e fiquei interessada de ler outros livros aqui desse autor, porém, esse aqui é aquele estilo de série que são vários livros que o mesmo detetive resolve casos diferentes. E por conta disso, eu também não me senti na obrigação de me sentir interessada de ler todos esses livros. Tem uns 2 ou 3 que eu de fato ainda teria interesse de ler, mas tá na série de abandonados, porque se eu pegar para ler esses 2 ou 3 livros, vão ser esses 2 ou 3 livros. Eu não vou ler os 7, 8, 10 livros que tenham desse detetive, entendeu? Então não vai ser uma série que eu vou estar completando e lendo todos esses livros. Como se fosse uma Agatha Christie com o Poirot, sabe?
Você pode sim ler todos os livros, mas não necessariamente é a sua obrigação. Você lê um livro, você gostou, você lê outro livro, você gosta, mas não acompanha a série como um todo. Essa outra série eu também tinha o primeiro livro aqui na minha estante até o finalzinho do ano passado, que foi quando eu retirei, né, me desfiz desse livro, que é Pax, e tinha um subtítulo que eu agora não lembro, mas enfim, é um livro infanto-juvenil, a edição é bonitinha, capa dura, o corte ali da página é colorido, tem ilustrações. Eu lembro que eu comprei numa feira aí de livros que estava bem baratinho, comprei e foi divertido a minha leitura. Eu também era bem mais jovem, eu gostei. Porém, eu não achei outras com tanta facilidade para vender. Eu também não tinha dinheiro para ficar comprando livro, tá? Tá caro hoje em dia, mas o que eu quero dizer é, hoje em dia eu tenho, mesmo tanto mais caro, eu tenho mais dinheiro para comprar livro hoje em dia, e eu não compro porque tá caro, mas a minha situação naquela época era pior ainda, então muito raramente eu conseguia comprar algum livro, e enfim, não consegui dar continuidade nessa série, depois passou o tempo e perdeu o interesse, sabe? Ai, que triste ser pobre nesse Brasil e querer ser leitor, né? Esse aqui é um daqueles casos de séries que se venderam como livro único e depois o autor foi lá e lançou uma continuação que ninguém pediu. Quer dizer, talvez pessoas tenham pedido, mas eu não pedi e por conta disso não vou ler. Que é a Caixa de Pássaros. Para mim, o primeiro livro se fecha muito bem, gostei do final, fiquei satisfeita com ele, não preciso de continuação, não preciso saber como que seguiram os personagens depois que aconteceu lá, piriri pororó do livro, sabe? Não quero saber, não tem necessidade de saber, não li e não lerei. Isso aqui é uma outra série de um autor nacional, que é do Rafael Dracon, e é a série Dragões de Éter. Essa série também comecei a ler lá em 2017. É uma trilogia, são livros grandes, livros de fantasia e tal. Já li outros livros desse autor e percebo que talvez a escrita dele não funcione tanto para mim, tá? Ou talvez o problema tenha sido as histórias. Mas nesse livro aqui em específico, eu lembro que eu estava gostando bastante dele. Eu gostei bastante do início e eu gostei um tanto do final. Mas teve ali uma meiota de umas 200 páginas, 300 páginas. Foi simplesmente insuportável de se ler de tão chato que estava. E eu pensei em abandonar diversas vezes, mas eu segui com ele até o final. E aí isso me desmotivou para eu dar continuidade na série, porque todos os livros eram grandes, de 400 ou 500 páginas. E aí eu ficar ali, sabe, gastando meu tempo com uma série que não tá me fazendo feliz, aí eu abri mão. Agora uma série da Colleen Hoover, que inclusive é um livro bem pesado, tá? Que é Um Caso Perdido. E assim, por que eu não vou ler? Porque eu já li esse livro. O segundo livro, pelo que eu entendi, é recontando exatamente essa mesma história, só que pelo ponto de vista do protagonista masculino. E daí tem o terceiro livro, que é contando, acho que do passado, alguma coisa assim. Cara, não tem interesse, eu já li esse livro. Autores parem de ficar lançando a mesma história pelo ponto de vista de outros personagens. Vão deixar de ser preguiçosos e criar outras histórias, criar uma continuação. Lá quero saber eu o que, que esse homem que estava pensando, não quero saber, eu já li isso aqui, já acabou, sabe? Acabou. E, enfim, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já ficou bastante longo, mas acho que na semana que vem eu volto com a continuação dessa lista aqui pra vocês, tá? Então fiquem aí aguardando ansiosamente, tá? Pra me ouvirem mais, metendo um pouco mais de pau em alguns livros, tá? Então, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você é o tipo de pessoa que se sente na obrigação de seguir com uma série que você não tá gostando até o final. Porque, obviamente, eu não sou, né? Então, enfim, comenta aí embaixo e comenta que série que você já abandonou e, enfim, ou que tá esquecida no churrasco. Vamos conversar, vamos interagir. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ver vocês na semana que vem com um outro vídeo, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. E, enfim, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e tchau, tchau!